nem sei que eu vou votar. Eu não quero saber se o cara é competente. Foi citado em delação? Foi não. Então, esse cara aí eu vou votar nele. Não está dando mais. Quem está cansado igual eu aqui? Quem está cansado? Pai, nós te agradecemos por essas ofertas e dízimos. Mas nós queremos te pedir agora, primeiro, estende a tua mão sobre o mar do Caribe. Nós sabemos que os ventos são fortes, mas maior é a mão do Senhor. Um dia o Senhor disse para o mar, cala a boca, fica quieto, e o mar te obedeceu. Fala agora essa mesma palavra ali sobre aquele lugar, Senhor. Vai passar no Haiti, um povo tão devastado já. Vai passar em Cuba, um povo que o governo já é o furacão, e já destrói aquele povo há tantas décadas. Põe a tua mão sobre o mar do Caribe, poupa os nossos irmãos. Pedimos um milagre, não é que vire uma tempestade tropical não, que isso é pouco. Nós te pedimos que acabe os ventos mesmo. Fala uma palavra, Senhor, e os ventos tremem diante do Senhor. Te pedimos pelo Brasil, quantas denúncias, Deus, contra ex-presidentes, contra pessoas influentes na nação. Te pedimos, faz a tua obra nessa nação. Nós queremos ver homens e mulheres tementes ao Senhor. Chega de votar por causa de um saco de cimento. Chega de votar porque ganhou um favor político. Chega de votar porque o primo é candidato. Chega de votar por legenda, votar por partido, por ideologia. Vamos votar para ver esse povo transformado e curado, perdoado, sarado. Levanta gente séria, que ama o Senhor e que entende o que significa a palavra servidor público. Ele vai servir o público e não ser servido pelo público. Pedimos um milagre para a nação brasileira. E te pedimos que cada um aqui que pode contribuir, receba mais do Senhor. Receba mais do Senhor. Abre portas para os adolescentes e jovens da Lagoinha, que possamos ter uma juventude tão próspera, Senhor, tão próspera. E eu volto a te pedir o que eu tenho te pedido há décadas. Dá para eles faculdade. Eu estou te pedindo, abre portas para eles fazerem um curso superior. Te peço também carro, carteira de motorista. Numa cidade como Belo Horizonte, isso não é um luxo, é mais que uma necessidade. Dá isso para eles, eu estou te pedindo. E eu te peço também, Senhor, casamentos frutíferos, abençoados. Olha quem está aqui tão só. Olha quem está aqui tão triste com os relacionamentos passados. Olha quem está aqui e essa é a área da vida onde ele está tomando de 50-0. Mas a partir de hoje o Senhor põe a tua mão e muda essa história. Abençoamos essa juventude. Abençoamos essas sementes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diga, é para mim. Eu sei que você está carente. Fala assim, é para mim. Amém. A gente vem para a igreja, parece que a gente deixa de ser ser humano, né? A gente continua sendo ser humano. Então, se eu tivesse solteiro, eu ia querer essa oração para eu casar. Quem quer casar? Fala eu, pastor. Amém, isso mesmo. Uma coisa que eu detesto. Olha, ó, o Luia, você já arrumou um. Cadê ele? Onde é que você está, filho de Deus? Você já está coisado já, menino. Não? Oh Deus, faz uma obra. Você que é uma menina mais discreta, se namorar ele, você vai ficar em evidência. Porque onde ele estiver, ele vai gritar, Aleluia! Grita aí. Aí ele sem microfone fala mais alto que eu com. Deus é bom demais. Fala comigo, minha hora vai chegar. Eu estou muito feliz que já temos a data do Confra Jovem. Vai ser muito louco o Confra do ano que vem. Já vai se preparando. Eu estava no Rio, em Brasília, esses dias agora. O povo só fala nisso. Eu falei, gente, vocês estão... O negócio é abril. Não, pastor, já estamos desesperados. Eu fiz um seminário no Rio esse fim de semana, anunciei caravana, um monte de gente foi lá para saber como é que faz para vir. Então já fica pilhado aí, já marca na sua agenda. Vão ser 4 dias muito especiais que nós vamos ter aqui na nossa juventude. Estou feliz também com o congresso de células que vai acontecer de GC, vai ser maravilhoso. E eu vou estar aqui, todos nós vamos estar aqui, porque eu quero ver essa igreja, todo mundo, nos pequenos grupos, nos grupos de comunhão, porque Deus vai fazer algo extraordinário no pastoreio um do outro, amém? Estamos pregando sobre reforma. Fala comigo, reforma. Abre sua Bíblia comigo em Colossenses. Ixi. Eu vou falar de novo. Abre sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 15. Colossenses 1,15, um dos textos mais lindos da Bíblia que eu amo tanto, que fala da supremacia de Cristo. Fala comigo, supremacia de Cristo. Nós já falamos de sola escritura, falamos de sola fide, só a fé, falamos semana passada só a graça, e hoje solo Cristo, somente
Cristo. Fala comigo, somente Cristo. Ah, vocês deram hoje lixo pro pintinho. Que a minha paixão é falar de Jesus, gente. Outro dia eu estava vendo a pessoa me xingando na internet, falando que eu não prego bem, que isso, aquilo. Eu falei, como vocês querem que um evangelista pregue bem? Eu sou evangelista. Vocês não entenderam até agora que eles me chamam de pastor, mas eu não sou pastor. Eu sou evangelista. O que o evangelista faz? Ele fala as 4 leis espirituais e chama os pecadores para vir na frente. Eu não sei ser profundo e não quero. Para isso Deus levantou outros. Gente que conhece mais a palavra. Mas eu amo falar de Jesus. Quando fala Jesus, macaco emociona menos com banana do que eu com Jesus. Falou Jesus, o que eu estou fazendo, eu fico emocionado. Hoje eu falei, Senhor, eu vou falar do Senhor. É a coisa mais doida do mundo. E eu estou empolgado demais. Por isso que eu pedi os meninos para cantar a música. E nós vamos cantar no final aqui. Porque ela diz assim, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Hoje nós vamos sapatear na cara do cão aqui nesse lugar. Não é no nosso poder não, é porque o Cordeiro de Deus ressuscitou. Só Cristo, só Cristo, só Cristo, só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E a gente está vivo por causa dEle. Ah, já estou doido já. Colossenses 1,15. Você lê o texto aqui, já dá vontade de sair voando. Quer ver, ó? Olha o título que está na minha Bíblia. A supremacia de Cristo. Na sua também? Como é que está na sua Bíblia? A supremacia de... Hã? A excelência de Cristo. Tem outro título aí? Hã? A suprema pessoa de Cristo. Aqui na minha está a supremacia de Cristo, que a minha Bíblia é mais crente. Olha o que está escrito. Ele é a imagem do Deus invisível. Gente, vai entendendo isso aqui, olha. Não precisa pregar. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus amado. O apóstolo Paulo era poeta. Olha que coisa mais maravilhosa. Não precisa de falar nada. O pregador não explica a Bíblia explica o pregador. Então nessa noite eu vou falar alguma coisa aqui, rápido, eu vou passar um vídeo e nós vamos tudo abrir a boca e chorar. Amém? Demorou? Então, a primazia e a supremacia de Cristo são a base da nossa fé. Fala assim, a minha fé se baseia só em Cristo. Acabou. Cristo não é muito importante nem muito poderoso. Ele é a única coisa que importa e Ele é todo poderoso. Cristo não é um elemento importante do cristianismo. Ele é tudo. Quem aqui assistiu o filme ou leu o livro A Cabana? Quem aqui? Você que não viu, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sai daqui agora, pega o dinheiro do lanche, seu infeliz, e vai assistir esse filme, caramba. Você está fazendo o que vivendo nesse país aqui? Ah, pastor, assim, que eu estou seguindo uma série que está muito boa. Posso te falar uma coisa? Aquele filme me explicou mais sobre Deus do que a maioria dos pregadores. E naquele filme o legal é que a Trindade são 3 pessoas mesmo e o Filho. Tem uma hora lá no filme lá, já que você não viu, vou te vacalhar agora aqui. Tem uma hora lá que o carinha está todo em crise com Deus e ele conversa com o Espírito Santo, não dá liga. Ele conversa com Deus Pai, não dá liga. Mas aí ele conversa com o filho e ele fala assim com o filho, pô, eu me dou melhor com você. Aí o filho pega e fala assim, deve ser porque eu sou todo humano. Gente, Jesus é todo humano e Ele é todo Deus. Deixa eu te dar uma notícia, tem um homem no céu agora sentado no trono, mas Ele é todo Deus. E nós só vamos um dia entrar no céu, porque esse homem Deus veio à terra, morreu e mostrou pra gente o que é o amor.
Ele é supremo, Ele tem a primazia, Ele é majestoso, Ele é sublime. Não há ninguém no cosmos como Ele. Na verdade, o cosmos foi feito por Ele e para Ele, e por causa dEle, todas as coisas subsistem. Tudo existe por causa de Deus. Você quer ver uma coisa sobre Ele? Vou te dar um exemplo do poder dEle. O diabo pertence a Ele. Ele falando com o diabo no deserto, sabe o que Ele falou com ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Você tem Deus, diabo, não esquece não. Quando você lê o livro do Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 13, sabe o que a Bíblia diz sobre o poder da besta? E foi dado à besta poder para matar. E foi dado à besta poder para marcar. Foi dado à besta. Foi dado por quem? Faz cara de filósofo, vou fazer. Foi dado por quem? Irmão, o capeta tem Deus. O capeta gira em torno de Deus. Ele é servo de Cristo. Vou repetir, o diabo é servo de Cristo. O cosmo inteiro é servo de Jesus. Tem que obedecer. A diferença entre o diabo e nós é que hoje voluntariamente nós nos dobramos a ele. O diabo não, mas vai chegar um dia que vai soar uma trombeta assim, ó. Você vai ver Mao Tse Tung, Hitler, capeta, pombagira, preto velho, todo mundo vai se curvar diante da supremacia de Cristo. Só que a gente faz isso hoje. A gente faz isso com alegria. Os reformadores lutaram para levar a nossa fé a ser cristocêntrica. Fala comigo, cristocêntrica. O que significa isso? Está aqui Cristo. Tudo na nossa fé gira em torno de Cristo. Ela é cristocêntrica. A gente canta por Ele, fala dEle, oferta é por Ele, igreja tem a ver com Ele, a Bíblia é Ele, pequenos grupos é para Ele, oração é Ele, tudo é Ele. Mas existe um problema muito grande quando isso não acontece. Quando vivemos uma fé que não é cristocêntrica, aí a gente entra para alguns perigos. E eu queria falar de alguns perigos de uma fé não cristocêntrica. E aí nós vamos ver um vídeo aqui e nós vamos orar. Primeiro perigo de uma fé que não é cristocêntrica é o arianismo. Fala comigo, o arianismo. O que é arianismo? Ário foi um cristão que viveu lá nos primeiros anos, nos primeiros tempos do cristianismo. E ele era um teólogo e ele diz o seguinte: Cristo não é Deus, Ele é a primeira criação de Deus. Ele, assim, é muito importante, mas Ele não é todo importante. Ele foi a primeira coisa que Deus fez, e depois que Deus fez Ele, foi fazendo tudo mais. Mas no ano 325, os líderes do cristianismo se reuniram na cidade de Niceia, é o concílio de Niceia, e eles decidiram o seguinte: Ário é um herege. O que é um herege? O que é uma heresia? É uma mentira, é algo que não bate com a verdade. E eles disseram: o que Ário falou não é verdade. Cristo nunca foi criado, Ele é desde sempre. Como é que é, João? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele sempre foi. Fala comigo, Ele sempre foi. Então, o que significa Ário nos nossos dias? Ário, na verdade, não era um cara mau. Gente, entenda o que eu vou falar aqui. Tudo que rouba Cristo da sua supremacia não é necessariamente do diabo. Muitas vezes a gente tirou, sabe o que tirou a supremacia de Cristo da nossa vida? Coisas boas. Ário não era mau, mas ele tinha uma visão pequena de Jesus. Ele fez um reducionismo do Filho de Deus. Quem sabe você, de uma certa forma, está vivendo esse perigo do Ário. Por quê? Porque você diminuiu Jesus. Não, Jesus é demais, Jesus é chique, ai Jesus, glória a Deus, Ele é demais. Quando eu enfrento um divórcio, aí não tem, né? Ele não tem o que fazer, né? Ele é muito poderoso, mas Ele não é tão poderoso assim. Diante do caixão de um parente querido, aí você fala assim: cadê Deus? A supremacia dele foi embora. Então Ário foi esse cara que diminuiu o tamanho de Jesus. Quem sabe os problemas da vida e as lutas tem diminuído a visão que você tem de Cristo. Mas nessa noite,
o meu amigo Espírito Santo, que é o verdadeiro patrocinador de Jesus, gente, se você sentar com o Espírito Santo para conversar com ele 1 hora, ele vai falar 1 hora de Jesus. Se você sentar com ele 5 horas, ele é o cabo eleitoral de Jesus, ele só fala de Jesus, o papo dele é Jesus. E nessa noite quem vai te convencer não é o pregador, mesmo porque eu já falei que ele não é teólogo, não sabe, eu sou um evangelista, mas eu quero te falar nessa noite, que Cristo é muito maior do que a gente imagina. E o arianismo é uma heresia. Jesus é maravilhoso e é muito maior do que tudo que a gente possa imaginar. Ele é Deus Todo-Poderoso e Ele está aqui nessa noite. E quando você fala, ai, eu não aguento mais, Ele fala assim, kkkk. Primeiro perigo de uma fé não cristocêntrica é o arianismo. Segundo perigo é o humanismo. O que é humanismo? É dar para pessoas mais importância do que para o próprio Cristo. É o pregador que vai pregar preocupado se o povo vai gostar ou não. É a irmã que chegou, eu já contei isso aqui 100 vezes, vou contar 101. É a irmã que chegou para o pastor no fim do culto e eu vi. E falou, ai pastor, eu não gostei dessa dança hip hop que teve no culto. E o pastor falou, ô irmã. E ficou ali tentando, e a irmã ficou brava, não gostei. O pastor falou, o dia que a dança for para a irmã, eu aviso a irmã, por enquanto é para Deus, se a irmã não gostou, ali a porta ali, fala. Nós somos cismados que culto é para a gente. Nós somos cismados que a pregação é para a gente gostar. A gente está achando que isso aqui é The Voice. Sabe como é que chama isso? Humanismo. É você se colocar no centro e esquecer que tem uma pessoa só que tem que gostar ou não gostar de alguma coisa aqui nessa noite. Quem é essa pessoa? Humanismo. Quem sabe você está aqui e você está assim, você tem essa preocupação. A pessoa ser feliz é mais importante do que fazer Deus feliz. Gente, uma frase que eu amo, que o pastor Márcio fala aqui sempre: nós nascemos para alegrar o coração do Pai. Quem nasceu para alegrar Jesus aqui? Eu vou te falar uma coisa, geralmente alegrar Jesus vai entristecer algum ser humano. Vou dar um exemplo. Nesta hora, enquanto eu estou pregando, ali na Lagoa da Pampulha está tendo um show. E nesse show tem muita gente famosa. Muita gente famosa. Que está bombando aí no momento. Então muitas vezes, ai, o que eu faço? Não tem jeito. Você vai acabar entristecendo algumas pessoas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Alguém falou, posso ir lá no show, pastor? Eu falei, você quer a verdade ou você quer a minha amizade? O problema é que muitos de nós estamos querendo ficar amigos de todo mundo. Ai, não, a gente fala, vai lá, mas não bebe. Ai, vai lá, mas não beija. Ai, vai lá, mas não vai. Gente, vocês estão olhando para o menino que foi mais contrariado no mundo. Eu ficava sentado do lado da minha mãe assistindo o culto quando eu era, meu Deus do céu, minha mãe, nossa, era muito ruim. Primeiro, os bancos eram tudo de pau. Eu não sei que demônio é esse que não tinha colchoado na minha época. Sentado no banco de pau. Eu quase falei o nome da igreja aqui, que a gente ficava lá. Então, e culto, a gente ia no culto domingo de manhã e domingo à noite. Domingo de manhã e domingo à noite. Dudu, não é verdade? Era assim, não era assim, Léo? Culto de manhã e domingo à noite. Isso já tinha ido no sábado, já tinha ido no culto de oração na terça. A vida da gente era tudo igreja. E eu sentava, não tinha salinha de criança, não tinha nada. Tinha que ficar ali, e o hino, e coisa, era hino. Sabe qual era a música mais agitada? Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Aí eu falava assim, mãe, posso ir no banheiro? Era a minha coisa de cuspir na cara de Jesus, assim. Ela olhava para mim com aquela cara assim, você falou o quê? Assim mesmo, eu não estou exagerando. Minha mãe era do bem, mas os pais faziam assim. E ela me beliscava e me chamava de entrequeste. Hoje, nós pastores temos que ficar pisando em ovos. Ai, vai desagradar um. Ai, eu falei de política. Ai, não podia ter falado do show. Ai, vai plantar batata. Que eu não vou ficar aqui nesse púlpito. Eu quero dormir essa noite com um cara só, feliz comigo. E é Cristo.
Outro perigo de uma fé não cristocêntrica, o estrelismo. Na época dos reformadores, o Papa era Deus. E hoje em dia muitos pastores são Deus. Eu estava conversando ontem com uma irmã lá dos Estados Unidos, e ela falou para mim, lá nos Estados Unidos, quando a gente profetiza alguma coisa sobre alguém e não acontece, nós profetas que profetizamos vamos lá e pedimos perdão. Eu falei, aqui no Brasil, profeta é a quarta pessoa da Trindade, é a mesma coisa. Os profetas são tão estúpidos que não aconteceu, falta de fé sua. Tem pastor, gente, que só aparece, ele sai de uma portinha só na hora dele. Ele chega, não participa de nada, e aí acabou também, vai embora. Não. São estrelas. Fala mal do Papa, que o Papa é infalível, mas será que não tem isso demais no nosso meio, não? Pastor, homem e mulher, sacerdotes que amaldiçoam alguém quando sai da igreja. Se você sair, eu te amaldiçoo, em nome de Jesus. O estrelismo é algo muito sério. Quando não temos Cristo quando o sol está brilhando lá em cima, você não vê nenhuma estrela. Mas quando o sol vai embora, aparecem as estrelinhas. Sabe quando aparecem as estrelinhas, gospel? É quando morre o sol. Que nunca morra o sol da justiça na nossa vida. Que você veja qualquer um pregar, que você veja qualquer um profetizar, que você veja qualquer um adorar, mas você continue impressionado só com Cristo. Cristo. E entenda que aquilo ali é um simples vaso, que na mesma hora que acerta pode errar, que na mesma hora que é santo pode pecar. Vou falar aqui, vou pregar aqui sobre os erros de Lutero, hein? Lutero cometeu muito erro, mas o que mais me choca, um cara, ai meu Deus do céu, que fez a reforma, mas que tinha um monte de erro, e cometeu os erros depois da reforma. Eu amo isso, Deus é bom demais que deixou isso acontecer, senão a gente ia ficar sentindo nada. Quem sabe você está aqui cheio de estrelinha, quem sabe você olha para pessoas dessa maneira. Gente, vem dar um abraço na gente no fim do culto, beleza, quer tirar uma foto? Tira sim, mas entende, a gente faz cocô, normal. Xixi, diarreia, é mato, toda semana tem que ter uma. A gente peca. Eu sempre procuro a pastora Zenete, alguns pastores da igreja, para contar meus BO, meus problemas e tal. Aí eles me atendem. E aí de repente eu estou pregando com eles sentado me ouvindo. É bom demais. Porque eles estão aqui, a parte, não tem o que falar. Ela sabe tudo. Ela conhece quem eu sou. Então não tem como você virar estrela. Como é que você vai ser estrela, caramba? Já tem a resplandecente estrela da manhã. Que morram as estrelinhas todas. Quarto perigo muito grande de uma fé não cristocêntrica é o relativismo ou o achismo. O que significa isso? Passamos a seguir nossas opiniões. Não perguntamos mais a opinião de Cristo. É o que a gente acha. Aí nós criamos uma frase bem gospel, sabe qual? Eu não estou sentindo paz no coração. Eu estou com paz. Eu não estou com paz. Jesus, onde é que tem esse trem de paz que eu não achei esse negócio em lugar nenhum? É um tal de paz para lá, paz para cá. As coisas que eu fiz que mais agradaram a Deus, eu não tinha um pino de paz. Sabia disso? Geralmente quando a gente está ofertando, dando dinheiro, você tem paz? Ai meu Deus, eu precisava não só de não dar, como de pegar esse dinheiro que eles estão dando aqui. Paz, não tem negócio de paz não. Eu estou dando com tanta paz. Vai mentir suas negras lá no inferno? Você está querendo é pular na salve. Tudo é relativo. Sabe o que importa? O momentinho. Nesse exato momentinho eu estou sentindo. Só que aí você começa a sentir coisa que Cristo não quer. Você começa a ir por caminhos que Cristo não quer. Aí você cria um castelo e você vive de achismo. Porque quando Cristo não é supremo, a sua opinião vira suprema. Aí meu filho, vai tentar convencer uma menina adolescente de não namorar um carinha não crente. Gente, vocês estão olhando para um cara que eu já perdi saliva demais. Porque a pessoa quando apaixona fica debilóide, mongoloide, retardada, burra junto com um jegue. Bate tudo no liquidificador.
Olha, vou falar sério. Fizeram uma pesquisa recente agora na Universidade de Stanford e descobriram que o cérebro humano, quando está apaixonado, tem as mesmas reações de quando usa crack. A pessoa fica num estado alterado do ser. Motivações mudam, prioridades mudam, muda tudo. A pessoa esquece que a supremacia é de Cristo. E quem fica supremo? Ai, a minha opinião, que eu preciso casar com benzão. Quando foi a última vez que você perguntou a opinião de Cristo sobre alguma coisa? Quando foi a última vez que você... Gente, uma coisa é honrar Jesus, hein? Cantando. Outra coisa é honrar para Ele, dobrando a sua vontade diante dEle. Você tem coragem de ouvir um bocado de não de Jesus hoje? Dele falar com você assim, não quero isso, não quero aquilo, porque a gente envelopou a nossa opinião com jargões religiosos. Aí é complicado. Aí nem Jesus combate, porque Jesus fala lá, ele está fazendo o contrário do que eu quero, mas ele ainda está usando versículo. Está difícil demais. E aí sabe como é que a gente começa a fazer? Ir atrás de líderes religiosos que vão apoiar a nossa opinião. Eu descobri que as pessoas não querem gabinete pastoral comigo. Elas só querem que eu chancele, que eu apoie, que eu endosse a certeza que elas já têm. Pastor, estou aqui, meu marido é Satanás, vou divorciar. Não estou certa? Não, filha, não está não. Ah! Cadê outro pastor? Em nome de Jesus, ele está fora da visão. Quinto perigo de uma fé não cristocêntrica é o inversionismo. De Senhor, passamos a tratar Jesus só como Salvador. Ele é o nosso garçom e não o nosso mestre. Então, quando Cristo não é supremo, para Ele não ficar com nada, a gente dá para Ele o título de Salvador. Só que Salvador, gente, é tipo corpo de bombeiro. Pegou fogo. Você faz o quê? Liga para o corpo de bombeiro. Quem ama o corpo de bombeiro aqui? Eu amo muito. Os caras são muito heróis. Nas Torres Gêmeas lá, por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 300 morreram. O povo todo fugindo das torres e eles subindo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se o bombeiro acabar de apagar o incêndio da sua casa e você virar para ele e falar assim, não, velho, estou impressionado. Você pagou fogo aqui que eu estou chocado. Você não paga umas contas para mim, não? O que você acha que ele vai falar com você? Vai para o inferno. E eu não vou apagar o fogo de lá. Sabe o que nós fizemos com Jesus? Ai, ele é supremo, ai, ele é demais. Gente, a nossa sinologia coloca Jesus lá em cima. Mas na nossa prática de vida, Jesus não está igual nenhum amigo nosso. Porque Jesus virou o gato. Senhor, traz as bênçãos aqui. Senhor, ai, Pai. Não admito, esse chegou na igreja agora, já recebeu. Eu estou aqui plantado igual um retardado. Há quanto tempo não recebi nada? Senhor! Se Ele é supremo, deixa eu te dar uma notícia terrível, mas maravilhosa. Ele é que faz os pedidos. Ele é que dá as ordens. Ele é que chega para você e fala assim, que bom que você veio na minha casa, pega uma listinha que eu tenho para te dar. Pede perdão à sua mulher, volta a vir os cultos, entra para um pequeno grupo, conserta sua vida financeira, para de beijar a boca de demônio, volta a estudar. Não, eu não vim na casa do Senhor para isso não. Ele é Senhor ou não é? Não, eu vim aqui para enviar para Ele um zap com meus pedidos. Ele não é só Salvador, Ele é Senhor. Fala comigo, Curios. Curios é a palavra grega para Senhor. Sabe qual é a tradução de Curios? Para o português dos nossos dias? Dono da boca. O cara que comanda, o Zé Pequeno. Hoje Jesus é o Zé Pequeno dessa boca. Mas aviãozinho ele não é não. Menininho que fica lá embaixo dando tiro na hora que a polícia sobe, ele não é não. Ele não é o cara, ele é o Donald Trump da nossa vida. Quem ama o Donald Trump? Eu amo o Donald Trump, sabe por quê? Ele tem problema de cabeça. A parte que fazia o Donald Trump preocupar com a opinião alheia morreu. E eu amo um presidente, porque o Obama era aquele cara que ele só queria like. Gente, eu apoio os gays, eu apoio tudo e não apoio nada. Fico com muita raiva. Não, gente, pessoas maravilhosas vão machucar a opinião dos outros, porque elas são posicionadas. O cara é posicionadinho certinho.
Recado que ele mandou agora para o mundo inteiro, Donald Trump. Aqui nos Estados Unidos, não adoramos o governo, adoramos a Deus. Foi o recado que ele mandou para o gordinho lá da Coreia do Norte. Por quê? Porque na Coreia do Norte, o governo é Deus. Vai ser burro lá longe. Aí o mundo inteiro, aí Lady Gaga, Madonna, todo mundo faz protesto contra o Donald Trump. Aí perguntaram para ele, o que você acha? Ele falou de quê? Dos protestos dos artistas. Ele falou, quem? Top! Cristo é a mesma coisa. Você vai chegar perdendo com seus argumentos. Senhor, deixa eu te falar com você. O Senhor vai falar assim, filho, ou é do meu jeito, ou é de nenhum jeito. Sabe o que ele falou em João? Por que vocês me chamam de amigos se não fazem o que eu mando? Tem gente sentada aqui há 200 anos, vem à igreja, e você ainda não se batizou. Está esperando o quê? Uma ordem idiota igual do batismo, que a única coisa que você vai sacrificar nela é ficar molhado. Você está custando a fazer? Ele é Senhor ou ele é um palhaço? Aconteceu alguma coisa aqui. Jesus é Senhor, sim ou não? Sim. Você sabe por que os cristãos morriam na arena? Daqui a 30 dias eu vou estar em Roma, na Itália. Eu vou levar o pessoal no Coliseu. Sabe por que os cristãos morriam no Coliseu? Comido por bicho, por gladiador ou por fogo? Porque eles chamavam Jesus de Curios. Eles diziam, quem é Curios? O César ou Cristo? E eles falavam, Cristo. Ah é? Solta os leões. É muito doido. Quem pira com os Jesus Freak aqui? Quem pira com os loucos por Jesus aqui? Hoje a gente acha muito, vim para a igreja sábado à noite, os loucos morriam na mão do leão. Sabe por quê? Falava, ele não é Salvador só não, é Senhor. Senhor. Fala comigo, Jesus é meu Senhor. Não podemos viver um inversionismo. Ele é Senhor e nós somos seus servos. Outro perigo quando a gente vive uma fé invertida, uma fé não cristocêntrica, é o paganismo. O ser humano nasceu para adorar. Fala comigo, eu nasci para adorar. Quando você não adora Cristo porque você não o vê como supremo, você vai adorar algum outro Deus, alguma outra coisa. Vai adorar o cargo na igreja, vai adorar um namorado, vai adorar um dinheiro, vai adorar um status, qualquer coisa. Nesse buraco que ficou de Cristo, você começa a colocar outros deuses. O ser humano não aguenta não adorar. É um time de futebol, é uma ideia, começa a adorar uma ideia, uma ideologia. Gente, aqui em BH agora criaram o grupo da dor. Eles idolatram a dor, eles acham que o caminho para a vida é sentir dor. Aí eles se reúnem aqui em alguns bairros aqui, eu estou falando de gente com condição, tá? Sabe o que eles fazem? Eles fumam e apagam o cigarro neles. Pega uma agulha, enfia debaixo da unha. Estou encontrando o meu nirvana com isso. Olha, tem limite. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando Cristo não é o centro, qualquer coliforme fecal vira. A gente pega pessoas que o estilo de vida delas é podre. Podre, e a gente coloca elas como centro. É muito doido. É muito doido. Elvis Presley foi criado numa família cristã, mas ele largou Cristo, né? Com todo o seu estilo de vida, começou a usar cocaína. Presley foi, só quem estuda a vida daquele homem entende quem ele foi. Ele virou, o apelido dele é realmente The King, o rei. Tanto é que aqui no Brasil o Roberto Carlos é chamado de o rei, numa imitação do que o Elvis foi lá na América. E assim, o Elvis, gente, o último show do Elvis Presley, você sabe o que aconteceu? Ele foi chegando assim no ginásio e ele viu uma faixa muito grande, escrito assim, The King is here, o rei está aqui. Ele virou para o assessor e falou assim, que hora que Jesus vai se apresentar aqui hoje? Que hora que Jesus, porque está escrito o rei? Não, é você. Ele falou assim, então um gordo usuário de droga virou Deus, virou rei, arranca essa faixa, senão eu não ando. Gente, ele ficou dentro do carro, está no Google, ele ficou dentro do carro, enquanto não foram lá, mas uma faixa gigante, The King is here, arrancaram a faixa, aí ele entrou,
cantou uma música e já apelou. Falou, tinha uma palhaçada aqui fora, aqui, que estavam me chamando de The King. Mas só tem um, que é o rei. E aí sabe o que o Presley fez? Cantou um hino. Shackled by a heavy burden, 'neath a lot of guilt and shame, then the hand of Jesus touched me. E ele cantou essa música, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Gente, ele reconheceu a supremacia de Cristo. Será que nessa noite nós não vamos nos curvar diante dessa supremacia? Não idolatre nada. Outro perigo de uma fé não cristocêntrica é o materialismo. Quando Cristo não é o centro, grana vira o centro, estilo de vida dos milionários vira o centro, carrão vira o centro, iPhone vira o centro, viagem top vira o centro, comer fora vira o centro. Mamon ganha a guerra quando Cristo não está no centro. O grande concorrente de Jesus nunca foi qualquer outro líder religioso, é o dinheiro. E o último, já prepara o vídeo aí que nós vamos ver. Quando Cristo não é o centro e não é supremo, aí a incredulidade vira o centro. O que é incredulidade? Presta atenção. Se eu acho que esse violão é legal, mas que ele não pode produzir som, eu começo a duvidar da capacidade desse violão. Mas por que eu duvido? Porque eu não o conheço. Como eu não conheço o violão e só olho para ele, e todo mundo fala bem dele, mas como eu nunca ouvi ele tocar direito, eu falo assim, ele não vai produzir esse som todo. Com Jesus é a mesma coisa. Quando não temos Cristo como supremo, colocamos nossos problemas como supremo. Então o problema familiar fica maior que Cristo. O problema financeiro fica maior que Cristo. O problema de relacionamento fica maior que Cristo. Os nossos pecados ficam maior que Cristo. Um jovem falou para mim, Lucinho, eu sou gay, Cristo não pode fazer nada. Eu falei assim, oi? Você está dizendo que o cara que criou o Índico, o Pacífico e o Atlântico, que controla as marés e que manda as ondas do mar parar, vê aquelas ondas de 50 metros, elas têm que parar onde ele mandou. Você está me dizendo que o cara que criou o ciclo da chuva, o Deus que deu nome para as estrelas todas, você está me falando que o Deus que colocou... Gente, a terra ela é certinha a distância do sol que tem que ser. Se a terra fosse um pouquinho mais perto do sol, ela torrava. Se ela fosse um pouquinho mais longe, congelava. Ele falou com a terra, fica aqui, eu quero, você fica aqui. Você está me dizendo que esse Deus que controla tudo, que tem tudo, que é Cristo Supremo, ele não tem poder de resolver seus B.O. Sabe o que é isso? É uma adoração de quem você é se achar supremo. O que eu vivo é supremo, a minha dor é suprema, é a idolatria do sentimento ruim, é se achar, o que eu estou vivendo não tem Cristo que resolve, porque Cristo não pode fazer nada. Gente, ele ressuscitou os mortos. Quando ele atrasou para ressuscitar Lázaro, sabe foi por quê? Porque ele queria que Lázaro fedesse primeiro, para quando você tivesse com o seu problema já fedendo, encaixotado, morto, sepultado há 200 anos, ele chega atrasado. Jesus é o único cara que chega atrasado num velório e acaba com o velório. Todos os velórios que ele foi, ele se atrapalhou todos. E ele nessa noite vai atrapalhar os seus planos de idolatrar essa dor idiota que você está com ela. Ele vai olhar para você e vai dizer assim, eu sou supremo, eu mudo qualquer situação. Gente, Jesus fala uma palavra e ele tira reis do poder e põe reis do poder. Ele é Deus. Quando não vemos Cristo como supremo, o nosso problema é supremo. A minha dor, eu nunca vou conseguir, eu vou morrer, não vai dar. Volta a ver Jesus como ele deve ser visto. Coloque ele de novo como esse grandão, majestoso, lindo, poderoso. Olha para Cristo com um olhar que você nunca deveria ter deixado de olhar. E você vai ver que quando você olha para ele e para de olhar para você mesmo no espelho, seus problemas diminuem e o poder dele vai crescendo. Tira os olhos de você um pouquinho, olha para ele um pouquinho.
Olha para Cristo, Cristo crucificado. Sabe o que Paulo falou em 1 Coríntios 2:2? Decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Sabe o que está lá na Bíblia, em Romanos 11:36? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é para ele. Às vezes, sabe por que ele está deixando esse seu problema ficar e não resolve ele ainda? Porque quando ele chegar, ele quer chegar quando não tem mais solução. Ele quer chegar quando o médico não tem mais nada para fazer. Ele quer chegar quando o advogado e o contador já passaram e deram o atestado de morte já. Ele quer chegar quando fala assim, não tem mais jeito. Aí Jesus fala assim, chamou. Aí ele entra, igual no Apocalipse, montado num cavalo branco. E o capeta tem diarreia, passa mal. E o problema morre, derrete. Gente, não tenha medo. Coloca a sua fé em Cristo. Deposita tudo que você tem nesse menino aqui, ó. Ele é Deus encarnado. Ele está aqui na nossa vida hoje, ele está aqui hoje. E ele pode mudar a nossa história. Não tem medo de demônio, não tem medo de morte. Coloca Cristo no centro. Satanás levanta de manhã no inferno. Gente, se você tem medo de demônio, eu estou aconselhando ninguém ver a Anabelle. Não vai ver a Anabelle. O que é Anabelle? É uma super exaltação do poder de Satanás. Não vai ver esse filme do cão. Não vai ver filme do palhaço. Filme do nacional. Você vira o palhaço. Não vai. Porque você sai de um filme como esse achando, sabe o quê? O poder dele, do diabo, é quase igual ao poder dele. E não é. Sabe como é que Jesus vai vencer o anticristo na batalha final? Apocalipse capítulo 20. Com o sopro da sua... Jesus vai chegar. Já viu lá a luta? Jesus vai chegar, aí tem lá, e de um lado Satanás, Lúcifer, a antiga serpente, e a capetada, e do outro Jesus de Nazaré, Supremo do Universo. Começa a luta. Ele é todo poderoso, ele é lindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Gente, quando eu chegar no céu, eu não quero ver minha mãe. Quer saber de mãe? Ela já fez o que ela tinha que fazer. Ai, eu quero ver Davi, saber de Davi. Tinha ele lá tocando a harpa dele lá com Abraão, sei lá com quem. Um tanto de crente mongolóide. Ai, eu estou doido de chegar no céu, que eu quero conversar com Paulo sobre aquele texto que ele fala sobre se batizar pelos mortos. Você acha mesmo que vai rolar isso no céu, Zé? Vou te falar o que é céu. Céu é Jesus e acabou. Se Jesus entrar dentro do banheiro sanitário, todo fedendo, lá vira o céu. Se ele entrar numa cela de prisão, lá vira o céu. Se ele entrar num UTI, com todo mundo desenganado, lá vira o céu. Eu quero é Ele, eu não quero Dubai sem Jesus, eu não quero Las Vegas sem Jesus, eu não quero casamento sem Jesus, eu não quero 1 milhão sem Jesus, eu quero Cristo, só Cristo, só Cristo.